Olá, criativos! Sejam bem-vindos ao CriativaTube e no vídeo de hoje vamos fazer esse lindo brinco em crochê. Ele é uma opção super fofa, sinceramente estou amando ele, ficou muito lindo e eu tenho certeza que vocês também vão amar. Olha a delicadeza nos detalhes. Eu fiz também, gente, no tamanho maior, tá? Para você que gosta de um trabalho maior. Esse aqui foi feito com a linha Anne. E esses aqui foram feitos com a linha Cleia. Veja a diferença no tamanho, tá? Então, pessoal, eu vou deixar os materiais lá na descrição do vídeo e vamos começar a videoaula. Então, vamos começar com o anel mágico. E vamos fazer 7 pontos baixos dentro desse anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou fechar o anel, tá? E vou emendar aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo. Então, eu já vou seguir prendendo esse fio aqui. Subo uma corrente. E agora eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, eu começo aqui nesse primeiro. Então, faço 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo até o final dessa carreira, já prendendo esse fio, 2 pontos baixos em cada ponto. Cheguei ao final dessa carreira com 14 pontos baixos. Aqui eu já posso cortar a linha, deixando um pedaço pra gente fazer um arremate. Então, vou puxar esse fio todo. E vamos introduzir uma agulha aqui para fechar esse círculo, para ele ficar bem bonitinho. Pronto, coloquei aqui a agulha, agora nós vamos fechar aqui. Então, eu venho nessas duas alcinhas, coloco para trás o fio, puxo um pouquinho, e agora eu venho no meio do nosso último ponto, pegando já essa alcinha aqui de trás, assim, também, e levo para trás. E vai ficar assim, tá? Aqui eu já tiro a agulha. Esse outro aqui que ficou, eu já tinha feito o arremate dele, que eu prendi, né, por baixo dos pontos baixos. E esse aqui eu vou deixar pra gente colocar por baixo dos próximos pontos também. Então, gente, agora a gente vem com as cores. E vamos fazer o seguinte, você segura aqui embaixo, assim, desse jeito, tá? Junto com esse último fio aqui. Aí, você puxa a alcinha, assim. E você faz 2 correntinhas, 1, 2. Agora, você pula uma corrente. Nessa primeira, você vai puxar uma alça, desse jeito. Aí, você vai pular pro próximo ponto de base, introduz a agulha e puxa uma alça. Vamos ficar com 3 alças. Aí, você vai tirar uma. E agora, você vai tirar 2 e tira 2. Vai ficar assim, desse jeito. Agora, pessoal, nós vamos introduzir a agulha nessas alcinhas aqui, veja só, tá? E vou deixando na agulha, desse jeito. Aí, venho na próxima, que é essa primeira aqui, que tá próximo ao ponto de base. Puxo e vou deixando na agulha. Aí, agora, eu venho no mesmo ponto de base e puxo mais uma. Então, vou ficar com 4 alças. Aqui, nessa primeira, eu tiro sozinha, tiro uma.
E nas próximas, eu vou tirando 2 de vez, tá? Então, está ficando assim. Vamos de novo, eu venho na alcinha, veja que ela vai ficando uma linha assim, ó. Então, introduzo nessa alça e puxo o fio. E vou deixando na agulha. Na próxima, de novo. E vou deixando na agulha. E na próxima, que é rente à base, puxo e deixo na agulha. Agora, pessoal, eu pulo pro próximo ponto de base. E puxo uma. Vai ficar assim, ó. Vou ficar com 5 alcinhas na agulha. Viu? Aí, a primeira eu fecho, eu tiro sozinha. E as seguintes eu vou tirando de 2 em 2. Dessa forma. Agora, vamos fazer a última carreira. Então, eu sigo pegando minha alcinha e deixando na agulha. Essa bem rente ao ponto. E a última, que eu vou puxar nesse mesmo ponto de base, tá? Então, essa aqui eu vou tirar sozinha. E as outras eu vou tirando de 2 em 2. Então, a nossa pétala já ficou desse jeito aqui. Agora, pessoal, já posso cortar aqui essas duas pontas, já estão presas. E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, tá? Então, eu puxo ele todo, dou uma apertadinha aqui, e vai ficar assim. Agora, eu vou fazer aqui um arremate nessa ponta, tá? Como ele é coloridinho, a gente vai ter que cortar e fazer o arremate aqui atrás. Veja que ficou assim meio folgadinho aqui esses pontos aqui de trás. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Dessa forma, por baixo desses 4 pontos. Veja que no último eu não coloquei agulha, só até o penúltimo. Agora, eu vou puxar aqui o meu fio, tá? Você puxa ele com delicadeza, para essa ponta não vir para trás. Então, vai ficar assim, ó. E a parte da frente vai ficar assim. Aqui você já pode cortar o fio, tá? Então, vou repetir com mais uma cor de linha. Vou pegar aqui o verde. E a gente coloca esse fio aqui por trás, tá? Já pra gente fazendo o arremate junto. Então, eu venho aqui nesse pontinho do lado. Aqui, ó. Busco meu fio. Faço 2 correntinhas. Pulo uma corrente. E na próxima, eu puxo uma alça. E no próximo ponto de base, eu introduzo a agulha e puxo mais uma alcinha. Vou ficar com 3 alças na agulha. Então, eu tiro uma. E agora, eu vou tirar 2. E vou tirar 2. Aí, introduzo a agulha aqui. Puxo o fio e vou deixando na agulha. Aqui também, nesse ponto próximo ao ponto de base, ó, vou deixando na agulha. E no mesmo ponto de base, puxo mais uma alcinha. Vou ficar com 4 alças. Tiro uma. Agora, eu vou tirando 2.
tiro duas, tiro duas. De novo, vou seguir para a próxima carreira, puxando minha alça. Aqui eu tenho 3 alças na agulha. Quatro alças, desse jeito. E no próximo ponto de base, puxo mais uma alça. Tiro uma. E sigo tirando duas no restante. Assim, tá? Agora eu vou para a última carreira. Aqui vão ser, a última carreira, vão ser 6 alças na agulha. Então, tenho 2, 3, 4, 5. E no mesmo ponto de base, puxo a última e sexta carreira, tá vendo? Sexta e última. Carreira não, alça. Agora eu tiro uma e vou tirando duas no restante. Aí vai ficar desse jeito. Aqui, pessoal, vamos cortar a linha e fazer uma correntinha e apertar, tá? E essa ponta aqui eu já posso cortar. E agora eu vou virar, vou introduzir a agulha. Se você preferir, você pode também estar utilizando uma agulha, tá? De costura para arrematar essas pontas. Então, coloquei aqui a agulha até o penúltimo pontinho e vou puxar a linha. Aí, puxo devagarinho para não vir essa ponta toda para trás. Assim. Aqui eu já posso cortar. E ficou assim a nossa pecinha. Tá ficando assim, né? Olha que bonitinho, tá parecendo um coelhinho. Veja só, pessoal, eu estou aqui com laranja feito, tá? E aqui eu não vou cortar e arrematar aqui atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou seguir fazendo com pontos baixíssimos até aqui, para você seguir fazendo outras pétalas, se for da mesma cor, tá? Para você não precisar estar cortando toda hora. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma correntinha, tá? E pegando essas alças aqui, eu vou seguir fazendo pontos baixos, pontos baixíssimos. Desse jeito, ó. Aí, evita de você estar cortando e arrematando os fios, tá? Se você quiser fazer desse jeito. Aí, segue fazendo até o final, com pontos baixíssimos, até esse último aqui também, tá? Pronto. Aí, vai ficar assim, desse jeito. Aí, você pula pro próximo ponto de base e segue fazendo normalmente as suas pétalas, como foi feita essas outras aqui, tá bom? Só que no caso, como eu já comecei a fazer dessa forma aqui, eu vou desmanchar e vou seguir fazendo aquele arremate que eu já estava fazendo, tá? Aí, você segue fazendo uma pétala a cada 3 pontos de base, que vai dar o total de 5 pétalas, tá bom? Voltei com a minha peça quase pronta. Agora, pessoal, nós vamos introduzir o elo e o anzol. Primeiro, eu vou buscar essas duas alcinhas aqui da peça. Veja só, essas duas aqui, tá? E empurro a agulha para abrir um pouco. Agora, nós vamos colocar o elo. Desse jeito. E o anzol. Virado para trás, tá?
Em seguida, pessoal, nós vamos endurecer a nossa peça. Então, eu vou pegar aquele produtinho, o endurece. Eu diluí ele um pouquinho na água, tá? Porque ele vem bem grosso, então, pro brinco poder absorver mais, a gente dilui um pouquinho na água. Então, sigo passando em todas as pétalas, eu vou passando o produto. Só na parte de trás, tá? Porque se eu passar na frente, ele perde o brilho. Então, eu sigo passando só aqui na parte de trás. Pronto. Feito isso, eu vou dar uma arrumadinha nele, assim, pra deixar ele mais retinho. E aqui, pessoal, eu vou deixar ele virado, tá? Pra baixo. E eu coloco alguma coisa plana em cima dele, vou colocar essa caixinha que eu tenho aqui, pra ele secar e ficar bem retinho, tá? E depois de seco, pessoal, ele já vai estar pronto, nosso brinquinho, super fofinho. Agora eu gostaria de saber de você, qual a cor você mais gostou, deixa aí no comentário, tá? E se você curtiu, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de crochê, assim como nós, tá? E eu vou te esperar no próximo vídeo.